Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, o livro do Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo 12. Quem achou diz amém. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Verso 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Verso 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. E nada dele deixareis até pela manhã. Verso 11. Assim, pois, o comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder reunirmos-nos em Teu nome, lembrando o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia. Pai, que a comunhão contigo não seja perdida, que a nossa consciência nos mantenha atentos para aquilo que mais importa. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, é o que nós te pedimos e por isso agradecemos em nome de Jesus. Quem pode diz amém. Amém. Se assente, por favor. Hoje nós temos mais do que em qualquer outro dia a obrigação de cear de uma forma mais consciente. Mês passado, nossos irmãos lá no sul cearam como a gente. Nesse mês, não existe igreja para tomar ceia. Alguns templos do nosso ministério, conversava com o pastor Isaac, o pastor presidente daquele estado, estão totalmente debaixo da água. Mas mais do que o templo, muitos dos nossos irmãos perderam a vida. Se a gente vem a um culto como esse e não tem a consciência daquilo que realmente importa, tem alguma coisa muito errada dentro da gente. Que possamos refletir, sobretudo sermos gratos por aquilo que temos, por aquilo que somos. Amém? Vamos à palavra de Deus. Esse é um momento em que o Senhor começa falando a Moisés e Arão, e Deus traz uma direção
diferente de tudo que eles viveram até então. Eu explico. Nós não sabemos exatamente qual era o tempo do ano. Muito vai se discutir sobre isso, mas estamos falando há milhares de anos atrás, e tudo vai ficar baseado na especulação. Porém, há algo que me chama a atenção no texto, porque a Bíblia diz assim: eles estão há mais de 400 anos escravos. Israel está no Egito, subjugado. O faraó desse tempo não se lembra da história de José e de nada. E nesse momento o povo hebreu é escravizado, é punido, é pisado, é humilhado, é abusado. E então o povo começa a voltar-se a Deus, e Deus levanta-se nesse tempo, levantando a Moisés para confrontar Faraó, e vocês conhecem bem a história. Mas o que eu quero que você reflita nessa manhã, vamos começar pelo texto, é que Deus traz uma ordem dizendo assim: esse mês será o princípio dos meses. Nós não sabemos se era fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro ou dezembro. O que Deus está dizendo é que mais de 400 anos de prisão, de desconforto, mas Deus decide marcar uma data, uma agenda, e diz assim: mas esse mês vai ser o primeiro do resto da vida de vocês. Eu quero que você preste atenção nisso e pense a respeito disso. Porque às vezes nós temos uma vida de reveses, de sofrimentos, de adversidades, de problemas. E aí você imagina, você lutando, sofrendo, talvez há anos, há décadas. Mas aí chega um dia que Deus marca uma agenda e diz assim: mas essa semana, mas esse dia, mas esse mês, esse ano, não é como qualquer outro. Esse é o primeiro do resto da vida de vocês. Alguns irmãos já despertaram nessa manhã: eu melhoro. Deus é poderoso para fazer isso na nossa existência. Deus é poderoso para dar um basta nos dias de aflição. Deus é poderoso para marcar uma agenda na vida daqueles que lhe servem, dizendo assim: você viveu até hoje de forma ordinária, de forma normal, de forma cronológica, mas eu marquei na agenda do céu. Esse dia, você vai ter 2 aniversários, quando você nasceu e essa data que eu estou marcando. Você vai ter 2 celebrações, quando você abriu sua empresa, mas nesse dia que eu estou mudando a história dela. Você vai ter 2 agendas, quando você começou seu casamento, mas hoje que eu estou restaurando a sua família. Alguém recebe essa palavra? Eu estou liberando palavra do céu para a sua vida. Deus está estabelecendo uma data na vida daqueles que creem. Eu vou marcar um tempo onde você vai começar. Minha vida começa a contar daqui. É algo muito forte, por quê? Porque o ano continua, mas Deus está dizendo: não é para todo mundo. Se é março, para o Egito continua março, mas para os crentes é 1º de janeiro. Para o Egito é 2024, para a igreja é o ano 1. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus tem o mesmo poder. Deus continua tendo poder. Deus continua sendo Deus. Eu não sei a sua aflição, a sua adversidade, mas eu creio num Deus que pode marcar uma agenda, e pode ser hoje, para dizer: esse é o primeiro dia do resto. Mas esse dia que vai ser o primeiro, começa, não é de qualquer forma, começa num propósito. E é interessante porque o primeiro dia, o primeiro mês do resto da vida deles não começa quando Deus levanta Moisés para pregar. Não começa quando as pragas começam a vir. Não começa quando o povo decide orar. Começa quando Deus traz uma ordem dizendo: o primeiro dia começará a partir do momento que vocês se alimentarem do cordeiro. E então Deus traz a forma, e é sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa manhã.
Deus, dentre muitas coisas, tudo isso está aqui no texto, depois leia com calma, eu vou tentar trazer numa linguagem mais simples. Deus traz uma ordem dizendo assim: o cordeiro, ao ser morto, vocês vão passar o sangue nos umbrais. E muito a gente prega sobre isso, sobre o sangue nos umbrais. Eu não sei quantas vezes eu já preguei isso ao longo do meu ministério. Mas tem um detalhe no texto que a gente passa sem perceber. Porque a Bíblia diz assim, verso 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Sim ou não? Mas é só isso? Nas casas em que o sangue na porta tem que ser um reflexo daquilo que eu consumo. O sangue na porta é só um lembrete daquilo que eu estou cheio, daquilo que me alimenta. Porque não adianta pegar uma bacia do sangue e mandar na casa do egípcio, que não está comendo a mesma comida. Eu ouso te dizer que pode até faltar sangue na ombreira, mas se tiver cheio, o anjo da morte tem que repensar: rapaz, tem um pouquinho só de sangue, mas olha, ele está cheio. Está cheio do cordeiro. Aí muita gente se preocupa em mostrar o que tem na verga, mas aquilo que nos preenche fala muito forte. É por isso que tem muita gente com adesivo, com selo, propriedade de Jesus, andando com Bíblia. Tem aqueles camaleões, para cada ambiente que ele está, ele se veste de uma forma. Chega na igreja, paz o Senhor, irmãos. Mas tinta vermelha até dá para confundir. Só que aquilo que nos preenche, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Passarão o sangue nos umbrais das casas em que o comerem. Nas casas que se alimentam. Nas casas que se alimentam. Nas casas que se alimentam. Não é sobre ter a Bíblia com o Salmo 91 aberto na sala da sua casa. Não é sobre levar irmãos para fazer oração e campanha na sua casa. Isso é até o que passa na frente. O problema é o que preenche a sua família. Não é sobre vir ao culto no domingo de manhã, ou domingo à noite, ou à quarta-feira. É sobre aquilo que você consome. E outra, eu vou voltar para o texto. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 esse mês tome cada um para? Segundo a casa dos? Cadê os pais aqui? O cordeiro na sua casa é responsabilidade sua. Não é da tia das crianças, da pastora da igreja, do pastor, do líder de adolescente, de jovem. O cordeiro da alimentação da sua casa, alimentar sua família com o cordeiro, é responsabilidade sua. Cada um vai tomar segundo a casa dos pais. São os pais que têm que decidir: vou alimentar minha casa com o cordeiro. Eu volto para o texto, verso 3 de novo. Falai a toda. Vou de novo, falai a toda. A palavra é para todo mundo, sim ou não? Todos fizeram? Deus não diz para Moisés e Arão: vá fiscalizar a casa de cada um para ver se fizeram direitinho. Deus está dizendo: eu estou liberando a palavra, e todos aqueles que se alimentarem e acreditando colocar o sangue, fique tranquilo, Moisés, eles vão viver.
Você, pastor que está aqui me ouvindo, pregue a palavra, mas se eles levam para casa, não é problema seu. Não queira morrer no lugar daqueles que Jesus já morreu por eles. Você precisa liberar a palavra, você precisa dar a diretiva bíblica, mas aqueles vão ouvir ou não, não queira obrigá-los, porque Deus continua dizendo: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Mas você toma posse da vida se quiser. Tem muito pastor morrendo por causa de bode. Igreja não é clube social. Igreja não é centro de convivência. Deus chama Moisés e diz assim: então há 400 e tantos anos sofrendo. Quer viver? Quer ter o primeiro mês do resto da vida? Sim. Então ordena para começar de um jeito certo. Tomem um cordeiro, fechem as portas, sacrifiquem, se alimentem. Ah, eu não vou fazer. Tá bom. Meia-noite o senhor tem um encontro com um obreiro abençoado do céu. E não mudou. A diferença é que o anjo da morte naquele dia passou numa agenda específica. Mas o anjo da morte continua passando. Lá no sul. Nós estamos tristes porque perdemos muitos irmãos. Mas os que estavam alimentados já estão na casa nova esperando a gente. Os que estavam cheios do cordeiro já estão guardados com o Pai. Olha para alguém perto de você e diga assim: decida se alimentar. A Bíblia diz, verso 9: não comereis dele nada cru, nada apressadamente, nada sem preparar. Só que ele diz assim também: e nem cozido em água. Não é para fazer cozido, porque o que é cozido recebe mistura, e o que é cozido perde a forma. Aquela carne de panela, você coloca ela quadradinha e dura, coloca os vegetais, a água, depois de pronta ela derrete, perde a forma. Deus está dizendo assim: o alimento não pode ser cru, não é rápido, não é de qualquer jeito. Mas não queira diluir, não queira misturar, não queira acrescentar. Hoje nós vivemos um tempo em que muita gente está acrescentando muita coisa para o cordeiro. Mas o sangue na verga só tem poder se a casa estiver cheia de um cordeiro sem mistura. Tem muita casa com tinta vermelha que parece sangue. Mas o que traz legalidade não é a cor, é o que está preenchendo dentro. E o melhor, não é só sobre se alimentar, é como se alimenta. O evangelho puro e sem mistura. O evangelho na essência é a palavra. Não é historiador, não é o que eu penso, não é a métrica, não são 5 passos para você ficar bem na vida, não. É a Bíblia, só a palavra. É a palavra pela palavra. É o que a Bíblia diz que podemos, é o que ela diz que não podemos, é o que ela diz que nós somos, e é aquilo que nós não podemos ser. É o que a Bíblia diz, sem mistura. Olha para alguém perto de você e diz: esse é o alimento, sem mistura. Não é cru, não adianta comer de qualquer jeito, mas não é misturado, não é colorido, não é mais saboroso, é do jeito que tem que ser. E o verso 9 se completa. Põe na tela, por favor. Não comereis cru, nem cozido, senão assado. Senão o quê? Senão
O preparo do cordeiro é no fogo. Respeito muitas igrejas tradicionais, mas o ambiente do fogo é necessário para que o cordeiro possa ser servido no ponto certo. É o fogo que traz a qualidade, que traz o ponto, que traz o momento adequado. Tem que servir com fogo, é quente, pastorezas. Tem que servir no fogo, é quente, não é cru, não é misturado, mas é quente. É sobre as brasas, é sobre o fogo. Eu vos batizarei no Espírito Santo e com... A igreja começa com homens que se trancam no aposento alto, morrendo de medo. Trancam a porta dizendo, vamos morrer. Eles vão matar a gente. Até o Espírito Santo chegar com fogo. Quando o Espírito Santo chega com fogo, as línguas são repartidas. Eles abrem as portas e enfrentam as pessoas que eles tinham medo que eles matassem. Agora dizendo, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Verso 10. E nada deles, ou come tudo ou não come nada. Aí hoje surge essa moda. Não, tem coisa da Bíblia que não serve. Tem coisa da Bíblia que está desatualizada. Vamos atualizar o texto. Cordeiro é cordeiro. Cordeiro não vai ser bode. Cordeiro não vai ser vaca. Cordeiro não vai ser burro. Cordeiro é cordeiro. Não adianta pegar um burro e identificar ele como cordeiro. Esse burro se sente um cordeiro. Não é. Não adianta querer torcer a escritura. É para alimentar inteiro, dele todo. Ou não coma. Não é obrigatório. É o texto que diz: nada dele deixareis. Nada dele deixareis. Nada dele deixareis. Eu vou dizer de novo. E nada dele. Egípcios era uma profissão inferiorizada. Quando José vai apresentar seus irmãos para Faraó, vocês se lembram o que acontece? Não? Vou lembrar vocês. Normalmente você prefere dar uma polida nos seus parentes, não é? Você vai apresentar para alguém importante, você bota uma roupa bonitinha, pente o cabelo, passa o gel. Se ele é meio sem noção, você fala, não, abre a boca. E se ele tem uma profissão meio ruim, você dá uma embarrigada ali, uma ensaboada, mas empurra para não falar. Ser pastor naquele tempo era uma profissão péssima. Ninguém tinha orgulho em dizer assim, ó, está aqui meu irmão pastor. Mas parecido como é hoje em dia, né, gente? Aí José vai apresentar os irmãos dele para o faraó. Está todo mundo aí? Todo mundo aí. Ô faraó, chefe, obrigado pela audiência, estou aqui para apresentar para o senhor minha família. Aí os irmãos dele estão tudo arrumadinho, bonito, saboado, com um perfuminho. Todo mundo quietinho. E se José não fala, Faraó não ia perguntar, irmão. Mas o José olha e fala assim, ei, conta para ele o que vocês fazem da vida. Está na Bíblia. Aí eles vêm, nós somos pastores. E Faraó levanta uma palavra dizendo assim, fique tranquilo, a terra está à disposição de vocês. 400 anos antes, Deus já tinha aberto uma provisão dizendo assim, vão vir dias difíceis. Mas eu já trouxe os pastores que vão trazer as ovelhas. Não é para todo mundo, mas tem gente que vai precisar. E a função do pastor continua sendo essa: conectar aqueles que precisam ao Cordeiro. Não é nobre, não é glorioso,
Muita gente critica, prefere distância, coloca adjetivos ruins. Mas é necessário que os pastores continuem conectando as pessoas que precisam ao Cordeiro verdadeiro. Então a Bíblia nos diz que enquanto aqueles que decidiram ouvir a palavra e crer nela estão se alimentando do lado de dentro, vestidos, fazendo aquilo que podem e devem, do lado de fora, Deus está fazendo o impossível. Eu queria muito que você conseguisse entender isso. Porque enquanto a gente faz o que pode, o que deve, enquanto a gente luta para manter a comunhão, enquanto a gente fica pronto recebendo a direção, as lutas que eu não poderia vencer, Deus continua dizendo: só se alimenta, só esteja cheio, mas esteja pronto. Porque quando eu trouxer a ordem, não é para lutar, não é para pegar a espada, é para começar o primeiro dia do resto das vossas vidas. Quando vier a palavra, Moisés, avise eles, quando vier a ordem, é só para andar. Algo interessante. Esse cordeiro é tão suficiente que eles vão ficar 40 anos no deserto, sem se alimentar de outros cordeiros. Até vão haver as codornizes, um pouquinho de proteína, mas é o maná que é a base. Mas a substância que o cordeiro deu é suficiente. A comida do cordeiro, alimentados pelo cordeiro, o corpo cresce, a roupa cresce, o pé cresce, o sapato cresce, a sola do sapato não fura. Quem está alimentado do cordeiro pode não ter luxo, mas sempre terá o necessário, sempre terá o suficiente. Mais que isso, quem está alimentado do cordeiro vai trazendo a bênção das substâncias, da sustância sobre aqueles que nem se alimentaram. Os filhos que nasceram no deserto vieram sendo abençoados por aquilo que seus pais comeram no início. E eu termino. Verso 4. Mas se a família for para um, mas se a família for para um, me dê toda a sua atenção. Mas se a família for pequena para um cordeiro. O texto nunca disse nem vai dizer. Se o cordeiro for pequeno para a família, o texto nunca disse e não vai dizer. Se o cordeiro não for suficiente, Deus está dizendo assim: a família pode ser pequena, mas o cordeiro é suficiente. E se a família for muito pequena, traga outras famílias, porque cordeiro tem. O cordeiro basta. Não tem água no feijão para cordeiro, o cordeiro basta. A família pode ser pequena, mas o cordeiro... Estenda a mão para alguém perto de você e diga assim: é suficiente. É suficiente. O cordeiro é suficiente. O cordeiro é suficiente. O cordeiro é suficiente. Ramanda calabachandarabaçu e biandarras. Se a família for pequena para o cordeiro, traga mais gente. Acrescente pessoas. Chame os vizinhos. Porque o cordeiro basta. O cordeiro basta. Feche os seus olhos.
na presença desse Cordeiro suficiente. Creia que hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua existência. Que esse pode ser o primeiro ano dos outros que virão. Decida se alimentar dele na sua integralidade, na sua completude, sem reservas. Decida preparar do jeito certo, no tempo certo, da forma certa. E creia tanto nessa palavra ao ponto de ficar vestido, de já ficar pronto. Eu não sei se vão aprovar o contrato. Não, já deixa a caneta escolhida pronta. Já deixa o salão de festa reservado, mas nem fechou. Não, o ato profético é igual a roupa do povo hebreu, já vou ficar vestido. Cordeiro é o suficiente. No seu tempo de luta, de aflição, de adversidade, Cordeiro basta. Ele é o suficiente para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus negócios. Ele é suficiente para as suas relações, para os seus sentimentos. Ele basta. É o Cordeiro, se alimenta dele. Se alimenta dele, ele basta. É o Cordeiro que inicia a libertação. É o Cordeiro que traz vitória. É o Cordeiro que põe para fora aquilo que estava preso. É o Cordeiro que traz de volta os filhos que estavam escravizados. É o Cordeiro, ele te basta. Manda cada rabaço e de calabaço. Oro me anda na de candará. Olhe para mim. O Cordeiro é tão suficiente. Apocalipse capítulo 5. Alguém está aqui? Lá vai estar Abraão. Abraão vai estar lá. Isaac, Enoque que andou com Deus, Adão, Davi, Sansão, Débora, Sangar, Pedro, Tiago, João, Paulo. Mas no capítulo 5, mesmo com todas essas pessoas, o anjo forte vai estar gritando e dizendo: quem é digno? Ele vai olhar para Abraão, vai olhar além do Abraão: quem é digno? Alguém vai dizer: mas o Abraão está aqui, o pai Abraão está aqui. Não, quem é digno? Davi vai estar ali, mas ele vai olhar além do Davi. Os valentes estão dizendo: o senhor não conhece o rei Davi. Não, quem é digno? Homens importantes, maravilhosos, guerreiros, crentes, mas não são suficientes. Mas o Apocalipse 5 diz a Bíblia. João escreve isso dizendo: e eu chorava muito, porque eu fui o discípulo do amor, mas também não era digno. Os pais da fé estavam lá, mas não são dignos. O grande Elias, que trouxe fogo do céu, não era digno. Mas a Bíblia diz, verso 5: e disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E diz a Bíblia: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és. És suficiente. És tudo o que precisa. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Estenda a mão para alguém perto de você e diga assim: o cordeiro é suficiente. Moisés aponta o cordeiro, mas quem alimenta é o cordeiro. Se você não se alimentar do cordeiro, o primeiro dia não pode acontecer. Se você não decidir se alimentar e alimentar os seus com o cordeiro, a escravidão vai permanecer, a morte vai te alcançar. Mas aqueles que decidem cumprir a ordem, a direção, o bom conselho, se alimentar tão somente, aceitar o favor imerecido, deixar prontas as roupas, sentar-se na direção da porta para dizer: esse é o tempo que está chegando. O olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu para o coração, mas tem milagre chegando. Senhor, eu preguei a Tua palavra. Nós estamos diante da Tua verdade. Que manhã especial. Vamos cear, vamos nos alimentar do símbolo do Teu corpo e do Teu sangue. Fazemos isso, Senhor, em memória de Ti, conforme o Senhor trouxe pela Tua palavra. Jesus, que seja o início de um novo tempo. Que possamos, Senhor, tomar posse dessa palavra, crendo: é um novo tempo, um novo momento, um tempo de vitórias, um tempo de libertação que está chegando. Não importa o tempo dos sofrimentos, tem coisas novas e boas chegando, Senhor. Te agradecemos por Tua palavra, por Tua presença, por Teu cuidado. Vamos cear nesse momento, Pai. E que ao cear estejamos alimentados integralmente de Ti. Não somente um ritual, não somente cumprir uma ordenança da igreja, mas nos alimentar na essência, para que essa essência valide o sangue nos umbrais. Daqui seja assim, Senhor, pelo que nós oramos no nome de Jesus.